Boa noite, queridos irmãos, a paz do Senhor. Para você que me assiste aí pelo YouTube, seja muito bem-vindo nesse culto da vitória, um culto abençoado por Deus. Eu quero, para você que eu não pude dar o feliz ano novo, um feliz ano novo para você, para sua família, que você tenha um ano abençoado em nome de Jesus. Eu quero, nessa noite, compartilhar uma palavra com você. O tema deste ano aqui é um tempo novo. E como nós estamos ainda no início deste ano, eu não poderia deixar de falar também um pouco mais sobre isso. Vivendo um tempo novo. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus, apenas um versículo que está lá em Mateus no capítulo 6, no verso 33. É um texto bastante conhecido por nós, ele faz parte do Sermão do Monte, que diz assim a palavra de Deus, Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero orar com você, querido Deus, no nome de Jesus. Somos gratos, ó Pai, por esse dia, por esse tempo maravilhoso que tivemos na presença do Senhor, em poder louvar, exaltar a Ti, em poder ofertar ao Senhor com alegria no nosso coração, e que a Tua palavra nessa noite, Pai, ela fale aos corações que nos ouvem, que nos assistem, nesta cidade, no estado, no Brasil, pelo mundo, que seja uma palavra que possa impactar e transformar vidas, em nome de Jesus. Amém. Como disse, estamos no um ano novo. Esse ano novo está ainda começando, e eu tenho certeza que você, assim como eu, fizemos planos, alimentamos sonhos, mas nós vimos Deus agir na nossa vida, no ano que se passou. Mas acredito também que você gostaria que tivesse, talvez, vivenciado ou ouvido muitas outras coisas, em determinadas áreas da sua vida, que talvez não aconteceram. Ao contrário, aconteceram outras coisas que você talvez nem imaginou que você viveria, mas infelizmente você vivenciou isso, especialmente nesse ano que se passou, né? Todo mundo passou por isso, né? Porque já que foi um ano atípico nas nossas vidas, não é? Mas sabe de uma coisa, queridos irmãos? Eu tenho cada vez mais confiado no cuidado de Deus e no exato tempo dEle. Eu tenho acreditado, eu tenho tentado viver dessa forma, crendo que sempre Deus, Ele tem cuidado dos detalhes, nos mínimos detalhes da minha vida, da vida da minha família, e daquilo que eu tenho sonhado para nós. Eu tenho confiado dessa forma, porque Deus, Ele constrói ciclos perfeitos na nossa vida. Embora a gente muitas vezes ache, né, que a nossa vida está cheia de problemas, mas Deus ele faz ciclos perfeitos ao nosso redor, mesmo muitas vezes que nós achamos estranho, muitas vezes nós achamos que está com um monte de problemas, dificuldades, não é? Vivendo muitas vezes um momento caótico, mas Deus, Ele faz sempre o ciclo perfeito, porque Deus Ele é perfeito, né? Então, querido, por isso acredite que todas as suas sementes que foram lançadas não foram em vão, porque elas brotarão, no tempo certo. As sementes que você lançou em 2020, com certeza elas vão brotar e vão brotar nesse ano de 2021, mas você precisa parar de ficar olhando para elas. Confie que Deus, no tempo dEle, as coisas vão acontecer. Então, em 2021, pare de se preocupar e de colocar talvez expectativas em pessoas, no governo, não é? Em situações. Então, que tal você colocar as suas prioridades? Que tal você colocar a sua vida no lugar certo? E decidir que este ano será o ano do seu crescimento espiritual, que você viverá, que você vai viver o sobrenatural de Deus. Tanto é, queridos, que no mês de fevereiro, exatamente no domingo, dia 7 de fevereiro, que é o primeiro domingo do mês de fevereiro,
Aqui juntamente o pastor Silas, ele vai dar início a um jejum, ao jejum de Daniel, 21 dias de jejum. E creia que vai ser um tempo extraordinário na sua vida. Vai ser um tempo do sobrenatural que virá sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a nossa igreja. Mas você tem que estar preparado. Então aumente as suas expectativas para esse ano, para que você possa viver um nível maior, você mudar de nível por um patamar maior na presença de Deus. Porque quando você se ocupa com as coisas de Deus, Ele trabalha em seu favor. Quando nós nos ocupamos com as coisas, quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, como o texto que nós lemos, Deus, Ele nos abençoa. Deus, Ele vai movimentar as coisas em nosso favor. Quando você e eu se compromete com Deus, a providência divina também se põe em movimento em nosso favor. E todo um fluir sobrenatural de acontecimentos surge em nosso favor, aleluia. O céu, ele se movimenta ao seu favor, ao meu favor. Portanto, queridos, mude de nível. Que seja um ano de você realmente crescer espiritualmente. Que você viva o sobrenatural de Deus, porque nós, como os filhos de Deus que somos, filhos amados de Deus, tudo que nós pedirmos, a palavra diz, tudo que pedirmos em meu nome, eu vou te dar. E mesmo que o Senhor não der para você, querido, será para o seu bem. Porque às vezes Deus, ele diz espera, Deus, ele diz não, ele diz também sim, porque sempre a resposta de Deus, ela é positiva. Então precisamos sair dessa meninice. Precisamos sair da meninice para nos tornarmos cristãos, cristãos maduros, num outro nível. E esta é uma ótima oportunidade para você, querido, nesse tempo de viver o sobrenatural, do crescimento espiritual. É uma oportunidade. Não é o tempo mais de ficarmos reclamando, de você ficar chateado, porque algo não aconteceu como você gostaria que tivesse acontecido, porque nós servimos a um Deus criativo, nós servimos a um Deus de novidade, nós servimos um Deus que nos surpreende constantemente, a cada dia da nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Decida então entregar a Ele, tudo a Ele, para que todas as coisas aconteçam na sua vida. Coloque os seus olhos nele, confie em qualquer desfecho que Ele te der. Confie no Senhor, porque há ainda muitas bênçãos há de vir sobre a sua vida, sobre a sua casa. Há muitas promessas a serem cumpridas na nossa vida, queridos, na vida da igreja. Mas nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar parados achando que tudo vai acontecer sem a nossa cooperação. Nosso Deus é um Deus de movimento. Nosso é um Deus de ação, então nós temos que fazer parte dessa ação, do agir de Deus. Então nós temos que cooperar com tudo isso. Nós temos que cooperar com o nosso milagre. Você precisa cooperar com o seu milagre. Seja mais observador, fique atento, fique ligado na obra que Deus quer fazer e vai realizar na sua vida, e em você e através de você. Persevere no propósito que Ele tem para a sua vida. Persevere, queridos. Fique atento, porque a etapa seguinte ela vai chegar e levará você a um patamar mais elevado. Mas a sua parte é permanecer posicionado na sua crença em Deus até o final. É posicionado, mas você vai agir, você vai fazer também, cooperar para que tudo isso aconteça e se realize na sua vida. Conhecendo, entregando tudo ao Senhor, confiando na palavra de Deus, e Ele vai te levar para um outro nível maior. A palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 3, no verso 17, na parte B, o texto vai dizer: pois há tempo para todo propósito e para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas, há um tempo para o propósito de Deus. Sabe, irmãos, a nossa vida ela é feita de etapas.
ela é feita de etapas. Por algum motivo, Deus estabeleceu assim. Deus começa a nossa construção hoje. Deus está começando talvez a obra, o propósito na sua vida hoje. Porque já está previsto onde quer que nós cheguemos. Deus já traçou o seu destino. Deus já tem um propósito para a sua vida. Talvez você não saiba, talvez você saiu dele, então volte para o propósito, para aquilo que Deus te chamou. Porque Deus está querendo nos levar para algo maior, queridos. E nós precisamos nos preparar. Se queremos de fato viver um tempo novo na nossa vida, nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que crescer espiritualmente. Precisamos ser pessoas mais maduras. Como já disse, parar dessas discussões que muitas vezes não levam a nada. E Ele já tem planejado o que alcançaremos, em que tempo isso deve acontecer, pois Ele tem o melhor para nós. Porque às vezes, a nossa área da nossa vida, ela é construída mais rapidamente do que outras. Algumas áreas da nossa vida, ela se desenvolve talvez muito mais do que outras áreas. E como está a sua vida? Como estão as áreas da sua vida? Aonde você tem se desenvolvido mais? As pessoas muitas vezes, se nós olharmos muitas vezes para a nossa vida, nós nos destacamos tantas áreas da nossa vida, na nossa vida profissional, nós queremos tantas coisas, bens materiais, você busca, você se dedica, e não estou querendo dizer para você que você está errado. Mas muitas vezes a sua vida profissional, a sua vida material, a sua vida em relacionamentos, ela se desenvolve muito bem. Mas muitas vezes a nossa vida espiritual, queridos, ela está estagnada. Às vezes a nossa vida espiritual, ela não está se desenvolvendo como ela deveria estar se desenvolvendo. Numa conversa que tivemos essa semana, juntamente com os pastores, e eu disse ao pastor Silas assim, dizendo assim para ele, falando essa questão da maturidade, de crescermos. Se nós pegarmos um grupo de pessoas da nossa igreja, de 10 pessoas, por exemplo, e analisarmos como foi o crescimento espiritual dela do ano de 2020 até agora, de tudo aquilo que ela aprendeu, de tudo aquilo que ela foi ensinada, os cultos que ela participou, que ela ouviu, que ela assistiu, das palavras que ela leu, enfim. Como que ela se desenvolveu, qual foi o desempenho, qual foi o crescimento espiritual na vida dela. Por isso que eu disse que a nossa vida muitas vezes, ela é construída mais rápido em algumas áreas, e outras áreas elas vão ficando para trás. E que a gente percebe muitas vezes na igreja, não, no geral, querendo dizer no geral, não somente aqui, mas no geral, muitas pessoas ficam paradas, ou seja, a vida espiritual ela não está sendo construída como deveria ser. Porque as pessoas elas não buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus. Elas buscam tantas outras coisas, mas infelizmente o reino de Deus e a sua justiça, ela não tem buscado, ela não tem se dedicado. E nós precisamos mudar. Se de fato queremos viver um tempo novo na nossa vida, irmãos, porque se nós somos filhos de Deus, nós somos nova criatura, isso tem que ser algo latente em nós, de sempre vivermos sempre um novo tempo, vivermos sempre algo novo na nossa vida, porque isso faz parte da vida do crente, amém, queridos? Eu sei que você não está aqui, mas na sua casa aí dá um glória a Deus, aleluia. Se você tem vivido assim, glorifique ao Senhor. Se isso acontece, não é porque Deus quer nos punir, mas porque é um propósito para a nossa vida. Há também outro fator bastante determinante para o tempo desta construção, é o nosso comportamento. Será que estamos atrapalhando ou cooperando com Deus, para que os seus planos de fato se realizem na nossa vida? Será que você está cooperando? Será que você está fazendo da forma correta? Será que você está tendo o comportamento devido para que a sua vida ela seja construída, pautado pela palavra de Deus? Será que se tivéssemos ouvido a voz de Deus em determinada época, obedecendo ao que Ele falou, talvez nós poderíamos estar mais adiantados ainda?
Talvez aquele momento que Deus falou com você no seu ouvido, dizendo para você: busque mais o reino de Deus, busque mais a minha presença, porque eu quero te levar para outro patamar. Talvez se nós tivéssemos, ou eu ou você tivesse ouvido naquele momento, talvez você estaria em outro patamar, talvez a sua vida espiritual talvez estaria num nível muito maior. Mas muitas vezes nós não paramos e não ouvimos aquilo que o Senhor quer nos falar. Você se lembra que o povo de Israel demorou 40 anos no deserto para chegar ao seu destino. 40 anos ele demorou para chegar no destino. Embora o plano de Deus fosse que ele ficasse menos do que uma quinzena. O plano de Deus não era que o povo ficasse 40 anos no deserto. O plano de Deus é que eles ficassem muito menos que isso. Mas temos que estar dispostos a seguir o que Deus nos diz para chegarmos aonde Ele quer que nós cheguemos. Para que exista uma mudança de nível, temos que ser o quê? Aprovados nas nossas etapas anteriores. Por isso que eu disse que a nossa vida ela é por etapas. Subimos de degrau em degrau. Por exemplo, ninguém entra na faculdade, na universidade, sem ter passado pelos ensinos pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, não é? Ninguém chega na faculdade lá, você não fez, você tem que levar o seu diploma lá do ensino médio, do fundamental, para que você possa então entrar numa faculdade. Ou seja, você não pode mudar, você não pode queimar os níveis, né? Então existe o que? Um percurso com uma direção a seguir. E nós vamos chegar ao nosso destino, mas não podemos atrapalhar com a nossa pressa, com a nossa insubmissão, com a nossa murmuração, com a nossa independência de Deus, deixando que as nossas próprias ideias conduzam a nossa vida. Se nós de fato queremos mudar de nível, se de fato nós queremos mudar para uma etapa maior, nós temos que cooperar com Deus. Você precisa cooperar com o seu milagre. Se você quer viver um ano próspero, um ano sobrenatural, mudar de nível na sua vida, seja ele profissional, seja ele nos seus relacionamentos, não sei qual é os seus planos, não sei qual é os seus sonhos, mas Deus ele tem traçado um destino para você, um propósito para você, mas você precisa colaborar com o seu milagre, com o seu propósito. Então persevere no propósito que Ele tem para a sua vida, e a etapa seguinte chegará logo, levando você para um nível mais elevado. Mas você precisa cooperar. Você não tem que ter pressa e nem atrapalhar os planos de Deus. Simplesmente coopere com Ele. Entenda, queridos irmãos, Deus, Ele nos revela o destino, mas Ele oculta de nós o processo. Deus, Ele te mostra muitas vezes para onde Ele quer te levar. Deus, Ele mostrou para nós que nós queremos viver um tempo novo. Mas como vai ser esse tempo novo na nossa vida, nós não sabemos. Deus, Ele revelou, é um tempo novo. Ele revelou qual vai ser o destino, é um tempo novo para a sua vida, é um tempo novo para esta igreja, mas Deus ele oculta o processo para nós chegarmos nesse tempo de prosperidade, de alegria, de renovação, de construção da nossa vida espiritual, de vivermos o sobrenatural de Deus, de elevarmos o nosso conhecimento espiritual. Nós não sabemos qual é o processo, porque Ele não nos dá. Veja comigo em Êxodo capítulo 3, no verso 7 e 8, aqui esse texto é quando Deus ele aparece a Moisés, ali na sarça ardente. Moisés havia já saído do Egito, ele fugiu, está ali junto com seu sogro agora com seu sogro Jétro, cuidando das ovelhas do seu sogro ali no rebanho, cuidando ali, pastoreando o rebanho, e Deus aparece a Moisés ali na sarça ardente. Então no versículo 7 do capítulo 3 diz assim: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, e por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel.
Quando Deus se revela a Moisés aqui na sarça ardente, Ele falou sobre Canaã, Ele falou aqui sobre uma terra prometida. Ele diz aqui: olha, vocês vão para uma terra boa, vocês vão para uma terra vasta, onde há leite e mel. O texto diz também que Deus, ele viu a opressão que o povo estava vivendo. Havia um caos instalado naquele lugar. E Deus ouve o clamor daquele povo e diz: eu vou tirar vocês desse lugar. E vou levá-los para um outro lugar. Vou levar você para uma terra, para um lugar bom, onde você pode viver, onde haverá leite e mel para você. Ou seja, Deus está dando um destino para aquela nação. E revela isso a Moisés. Mas não disse nada sobre a caminhada. No texto você não vai ver Deus dizendo que duraria 40 anos no deserto. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes Deus falou com você, através da sua palavra, ou através de uma mensagem do pastor nesse lugar, que revelaram acerca de um futuro para você. Mas por que Ele nunca me disse das dificuldades? Mas Ele nunca me disse dos obstáculos? Ele nunca me disse das batalhas que eu enfrentaria para chegar até o meu destino? Talvez você até ouviu, talvez Deus revelou, assim como revelou para Moisés, um destino, um propósito para a sua vida, algo novo para você. Mas você, em vez de pegar essa palavra revelada e falar assim: Deus, eu creio, eu confio nessa palavra, e você seguir naquilo que Deus disse. Mas muitas vezes nós ficamos com perguntas: será, Deus? Será que esse é o momento? Será que foi Deus mesmo que falou? Será que eu vou conseguir chegar lá? E agora nós vamos então lá para o Êxodo capítulo 13, verso 17 e 18. Aqui o povo de Israel já houve ali as pragas do Egito. Moisés, ele já foi para o Egito, já aconteceu lá toda aquela questão toda. E aqui então agora o faraó ele permite que o povo saia do Egito, e aqui então eles vão atravessar o Mar Vermelho, e Deus guia o povo pelo caminho. Diz assim, Êxodo capítulo 13, verso 17 e 18, que diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Aprenda uma coisa, irmãos, nesta noite: Deus até revela o destino, mas nunca vai revelar o processo que te levará ao destino. Sabe por quê? Porque se Ele te mostrar, você vai desistir. Se Deus tivesse revelado naquele momento para Moisés ou para o povo: olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, mas vocês vão ficar 40 anos no deserto. Vocês vão ficar 40 anos comendo maná do céu. E eu vou levar vocês assim como uma nuvem, vocês vão me seguir como uma nuvem todo dia. Se Deus tivesse mostrado para Moisés: olha, vai demorar 40 anos para vocês chegarem lá, e vocês vão passar por muitos problemas, pessoas vão te perseguir, pessoas vão querer destruir vocês, vocês vão parar no meio do deserto, vocês vão reclamar, vocês vão parar para tomar água, a água vai ser amarga, aí você vai falar: não, eu quero voltar para o Egito. Por isso que Deus ele não dá o processo, irmãos, porque nós cremos que Deus ele tem um tempo novo para nós, e nós temos que confiar que virá esse tempo novo. As lutas elas virão, as dificuldades elas virão, mas nós vamos vencer no nome de Jesus. Deus ele quer nos levar para maiores voos.
Porque se Ele falar sobre o que Ele usará para moldar, para nos preparar você para o propósito, você não se moverá em direção daquilo que Ele tem preparado para a sua vida, irmãos. Porque às vezes dentro desse processo todo, Deus o que? Ele quer nos moldar. Deus Ele quer nos forjar para que nós consigamos enfrentar todos os problemas e chegarmos no nosso destino, para que nós possamos viver um tempo novo na nossa vida, para que a igreja possa viver sim um tempo novo, irmãos. Como eu disse, nós olharmos para o ano de 2020, quando iniciou essa pandemia, quando falou assim, vai ficar em casa lá no mês de março. Deus Ele não deu o plano de voo. Ele não mostrou para você, vai acontecer tudo isso aqui numa caminhada, você vai ter que ficar em casa, você vai ter que usar máscara, você vai ter que parar de trabalhar, você vai perder seu emprego. Você vai falar, misericórdia, então esse ano eu não quero. Mas nós tivemos que passar por isso. E com certeza Deus Ele forjou você, Ele te moldou nesse tempo. Muitas pessoas a gente tem percebido que saíram desse ano passado, entrou para esse ano diferentes, mas convictos que Deus Ele vai nos abençoar. E precisamos ter essa mente, essa visão de fato, e não nos preocuparmos com o processo. Porque Deus quer que alcancemos voos mais altos, e Ele nos fornece o avião para chegar, Ele revela e nos garante a chegada, mas não vai nos dar o acesso, o plano de voo, querido, Ele não vai te dar. Ele vai querer, Ele quer que você voe alto, Ele garante a sua chegada, mas Ele não vai te dar o plano de voo, Ele não vai dizer para você, olha, daqui até no Rio de Janeiro você vai pegar tantas turbulências, daqui para lá vai ter uma tempestade, vai acontecer tal coisa, isso Ele não vai te dar. Mas Ele garante que você vai chegar, aleluia. Ele garante que você vai chegar ao destino que Ele preparou para você. Então creia nessa palavra, irmãos, creia nessa palavra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Creia nessa palavra. Eu quero dar 2 exemplos práticos para você, da palavra de Deus. Todos nós conhecemos a história de José. Todos nós conhecemos. Quantas vezes você já leu a história de José? Quantas pregações você já ouviu de José? E a palavra diz que Deus colocou grandes sonhos na vida de José. Muitos sonhos. E alguns deles Ele revelou aos seus irmãos, aos seus pais, que não acreditaram nele. Mas havia sonhos, Deus mostrou o destino de José. Mas Deus não mostrou a José que ele seria traído, que ele seria abandonado, que ele seria perseguido com dificuldades. Isso Deus não mostrou para ele, mas havia um destino para a vida de José, que José enfrentaria para poder chegar até o seu destino. Deus não mostrou nada disso para ele, mas ele tinha certeza que ele chegaria naquele lugar. E saiba de uma coisa, irmãos, saiba de uma coisa, mas Deus pode trazer à existência aquilo que não existe, para que você possa chegar no seu destino. Aleluia. Dentro desse processo, dessa caminhada, Deus Ele pode sim trazer à existência aquilo que não existe, para que você chegue no seu destino. E por que eu estou falando isso? Porque Deus criou um cargo para José, um cargo de governador, e até aquele momento não existia governador no Egito, aleluia. E Deus trouxe à existência um cargo para José, para que ele chegasse no seu destino, e de fato ele chega, irmãos. Embora Deus não deu o processo para ele, mas ele seguiu passo a passo, confiante no Senhor. Passou por traições, por humilhações, por perseguições, mas ele venceu, e Deus traz à existência aquilo que não existe, para cumprir o destino na vida de José. E assim Ele pode fazer na sua vida, Ele pode trazer algo que não existe, para que Ele cumpra o destino, para que Ele cumpra o propósito na sua vida. Creia nessa palavra, queridos. Assim Deus também foi com Davi. Davi, antes de ser ungido rei de Israel, ele era simplesmente um menino, um adolescente rejeitado pela sua família, pelos seus pais, talvez pelos seus amigos. E ele foi ungido como rei de Israel, mas ele continuou sendo perseguido, tentaram matá-lo, e mesmo após a unção de Deus, não falou nada sobre o que ele esperava. Um pequeno pastor de ovelha, que enfrentaria grandes guerras, grandes batalhas, para chegar no seu destino.
porque ele confiava no seu Deus, no seu pastor. Assim como ele escreve no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aleluia. Porque ele confiava no Senhor. Ele não estava preocupado com o processo, aquilo que ele enfrentaria. Ele simplesmente confiou em Deus. Assim como Abraão também: sai da tua terra e da sua parentela, e eu te mostrarei o lugar que você vai. E Abraão pega a sua família e vai, sem perguntar: Deus, me dá um mapa, me dá aqui o processo de como vai ser essa caminhada. Ele não perguntou, ele não murmurou, ele simplesmente obedeceu e foi. Ele não atrapalhou o processo, ele não teve pressa, ele não murmurou, ele cumpriu aquilo que Deus havia dito para ele fazer, ele foi e fez. E assim tem que ser a nossa vida, queridos. Se Deus colocou um sonho na sua vida, se Deus colocou um propósito, um destino, vai e faça, não se preocupe com o processo, porque Ele levará você a lugares maiores. Entenda o processo, queridos. Entenda o processo. Você está passando por lutas, você está passando por perseguições, por dificuldades. Entenda o processo. E isto é um sinalizador de que você está de fato no caminho certo e do seu propósito. Aleluia. Paulo, quando estava preso em Roma, ele escreveu aos irmãos de Filipos o seguinte texto na sua carta, em Filipenses, no capítulo 1, verso 12: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. A nossa missão, queridos, porque isso é um propósito de vida para todos nós. Nós temos uma missão, e ela tem que ser maior do que a nossa aflição. A visão que o Senhor tem te dado, ela tem que ser maior de qualquer obstáculo, porque o seu destino é maior do que qualquer adversidade. Entenda isso. O que Deus tem preparado para você é grandioso. O que Deus tem preparado para esta igreja é grandioso. O que Deus tem preparado para a sua família é grandioso. O que Deus tem preparado para a sua empresa é grandioso, querido. Mas creia e fique, entenda o processo. Não murmure, pare de reclamar e viva o melhor de Deus nesse ano de 2021. Aleluia. Prossiga. O processo é necessário para nos moldar, para te forjar, para forjar você que me assiste, para você homem, para você mulher, para você jovem, para você adolescente, para você amigo ou minha amiga que me assiste nesse momento aqui. Deus, Ele quer te moldar, Ele quer te forjar, para que você chegue no seu destino, para que você alcance o seu propósito, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero partir para a minha conclusão. Eu quero ler um texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse, o capítulo 21, ali o Senhor dele dá uma visão para João, da Nova Jerusalém. João capítulo 21, eu ia ler apenas um versículo, mas eu quero ler aqui, a partir do verso 1. Aqui Deus dá a visão, os novos céus e a nova terra. Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse 21, versículo 1. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o meu Deus, aleluia. E Deus limpará aos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Vou repetir, talvez você não pegou aí.
Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. Aleluia, irmão. Você pegou essa aí? Deus está mostrando para João o que haveria de conceber um novo tempo. O novo de Deus está sendo revelado. O novo de Deus talvez está sendo revelado nessa noite, queridos. Aqui na revelação de uma nova terra, do novo céu que Deus foi preparar. Esse é o nosso destino final. E nós temos que estar preparados, irmãos. Embora nós temos os nossos propósitos nessa terra aqui, ó. Nós temos os nossos sonhos. Nós temos os nossos planos. Nós queremos viver um tempo novo nessa terra. Nós queremos viver um tempo novo nesse ano. Nós queremos tantas coisas para nós. E aqui Deus, Ele revela a João uma nova cidade, um novo lugar que Deus está preparando para nós. Que é a nossa chegada final, a gloriosa Jerusalém. E dentro disso tudo, queridos, para que chegarmos lá, existe um processo, como eu disse. Mas Deus, Ele não vai dar esse processo para você. Mas uma coisa Ele diz aqui, que Ele será o nosso Deus. Ele fala aqui que Jesus, Ele está entre nós, o Espírito Santo de Deus está conosco, amém, queridos? Ele está presente na igreja de Jesus. E nessa caminhada que nós temos que seguir, Ele vai estar sempre comigo e com você. Não importa as dificuldades que você enfrentar, não importa se haverá aflições, não importa se haverá perseguição, não importa se haverá rejeição, mas creia que Deus estará com você todos os dias da sua vida, e você chegará no destino final, aleluia, desde que você persevere, desde que você cumpra as promessas do Senhor. Como eu disse, se nós nos comprometermos com o Senhor, Ele vai movimentar o céu ao meu e ao seu favor. Então Deus, todos os dias, Ele faz coisas novas. Porque nosso Deus não é um Deus de mesmice, mas é um Deus de novidade. É você viver em comunhão com Ele. E isso implica em sermos renovados e vivermos em novidade todos os dias, a cada momento da nossa vida. Nós podemos viver um dia diferente, um dia novo, quando nós temos essa comunhão com o Senhor. Talvez as circunstâncias que chegaram até você te desanimaram, e você não consegue crer, você não consegue ver as novidades que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Você não tem conseguido ver aquilo que o Senhor tem feito, as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas Ele está com você, querido, creia nessa palavra, para que você possa viver um tempo novo na sua vida. Creia que Deus, Ele está ao seu lado, Ele caminha com você, que Ele está cuidando de você, Ele intercede por você. Não fique preocupado com o processo, entenda esse processo e viva o melhor de Deus na sua vida. Então creia, pois nós, como cristãos que somos, filhos de Deus, nós não vivemos de circunstâncias visíveis, mas nós vivemos pela fé no Senhor Jesus, aleluia. E eu finalizo com as palavras do profeta Isaías: esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Esqueça o que se foi, querido, não viva no passado. Eis que faço uma coisa nova, e ela está surgindo, vocês não percebem? Creia, irmãos, Deus está fazendo coisas novas. E como diz o livro de Apocalipse, escreva aí, ó, são palavras de confiança, e são palavras fiéis, que você possa viver um tempo novo,
Creia nesta palavra e viva um tempo novo na sua vida, um tempo novo na sua família, um tempo novo nos seus relacionamentos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça com que você entenda esse processo, e creia que Deus ele vai movimentar tudo ao seu favor, para que cumpra os propósitos, e você chegue no destino, nos seus sonhos, que você tem tanto sonhado para a sua vida, e para a vida da sua família. E você que me ouve nesta noite, e você quer viver esse tempo novo na sua vida, talvez você tenha vivido tempos terríveis, tempos assombrosos, tempos preocupantes, você talvez não tenha conseguido enxergar uma direção correta, mas saiba que Deus hoje revelou uma palavra para o seu coração. Deus ele quer dar um destino novo, e esse destino para a sua vida, para que haja um propósito novo na sua vida, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite. E se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus agora, que você curve a sua cabeça onde você está, e você pode sim acessar aí pelo YouTube, você pode entrar aí no chat, você pode mandar uma mensagem, dizendo: eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Pode colocar o seu pedido de oração, deixe o seu contato, os pastores vão entrar em contato com você, fazer um contato, para que nós possamos orar com você, apresentar ao Senhor Jesus, assim, de uma forma mais íntima, de uma forma mais prática, para que você entenda qual é o propósito de Deus para a sua vida. E não deixe isso para amanhã, é hoje. Deus ele quer construir a sua vida a partir de hoje, agora, nesse momento. Então aí na sua casa, onde você está, feche seus olhos agora, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Querido Deus, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, queremos agradecer a Ti, ó Pai, pela Tua palavra, Deus, que é uma palavra, Senhor Deus, que vem trazer direção para a nossa vida, Senhor, porque se nós queremos viver um tempo novo, se nós queremos, ó Pai, sair do lugar que nós estamos muitas vezes estagnados, parados, sem perspectiva, Deus, que nessa noite o Senhor possa construir, dar uma vida nova a essas pessoas, ó Pai, trazer sonhos novos, ó Pai, restaurar sonhos, ó Pai, restaurar projetos, ó Deus, para que eles vivam um tempo novo, para que eles vivam um tempo sobrenatural, meu Pai, para que o Senhor possa levar eles a um novo patamar, a um nível maior, para que eles alcancem voos mais altos, ó Deus, e que eles entendam o processo do Senhor, ó Pai, porque o Senhor revela para nós o nosso destino, mas o Senhor não dá o processo nas nossas mãos, ó Deus, mas o Senhor diz que o Senhor é Emanuel, que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa é uma palavra, uma promessa para nós, ó Pai. E que nós possamos viver esta promessa nesse dia, a partir desse ano. Senhor, crendo que o Senhor está conosco, que o Senhor é o Deus dos exércitos, o Senhor vai à nossa frente, e é aquele que luta por nós, ó Pai. E que nós possamos cooperar contigo, que nós possamos avançar também, Senhor, e ficarmos sempre prontos e preparados para tudo aquilo que vier, mas confiantes que o Senhor está conosco, ó Pai. Abençoe esse lar que está me ouvindo agora, Deus. Abençoe esse homem, esta mulher que ouviu esta palavra, que talvez esteja entregando o seu coração, a sua vida ao Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa derramar o teu amor, da tua graça sobre esse lar, essa hora, Pai, em nome de Jesus, para que haja transformação, para que haja restauração, para que haja cura agora, Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Visita os lares dos teus filhos, ó Pai, visita cada família, cada servo teu, cada serva tua, Senhor, que tem sido bênção neste lugar, que tem sido fiel ao Senhor, meu Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor derrame, Senhor, sobre cada lar, uma unção nova, Senhor, uma unção de prosperidade, de graça e de amor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nessa noite, que você tenha um ótimo ano na presença do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.